Sejam bem-vindos à FAPESP. Eu começo agradecendo o nosso governador, João Dória, por essa visita, e que é bastante emblemática, porque ela reflete a atenção que o governo do Estado dá à ciência e tecnologia. Muito obrigado, governador. Agradeço também a nossa secretária de Estado, Patrícia Ellen, que mais uma vez está aqui nos apoiando, os demais secretários já citados, os dirigentes das nossas universidades, e destaco aqui o meu antecessor na gestão da Universidade de São Paulo, o professor Varran Gopian, os membros do Conselho Superior da FAPESP, os 3 diretores da FAPESP, professor Pacheco, professor Brito Cruz e professor Fernando Menezes, os dirigentes de institutos, representantes do Poder Legislativo, membros da comunidade científica e empresarial. É uma oportunidade especial esta, de tratarmos do papel da ciência no desenvolvimento, do seu financiamento e de sua governança. Sim, porque, todos concordarão, atualmente não existe desenvolvimento econômico e social sem uma forte participação da ciência e tecnologia. Não haverá mais, é coisa do passado, não haverá mais grandes economias baseadas apenas na disponibilidade de mão de obra e de exportação de produtos primários. As 5 maiores economias do mundo são também as 5 maiores potências de ciência e educação superior. E os países que passaram, estão passando por um forte crescimento do seu período, em um período relativamente curto, são aqueles que fortaleceram significativamente a educação e o desenvolvimento científico. China, Coreia do Sul e agora a Índia. Senhor governador, enquanto muitos falam em crise, ameaças, nós estamos aqui para falar de oportunidades. Essa é a nossa conversa. Apesar da pequena área geográfica do nosso estado, apenas 3% do país, nós somos o primeiro produtor nacional de frutas, de cana-de-açúcar, de etanol, de açúcar, somos responsáveis por 14% da produção mundial. Por quê? Claro, pelo arrojo do nosso empresariado, certamente, mas também pela alta dose de ciência, tecnologia e formação de pessoal qualificado no nosso estado. Quando o amarelinho ameaçou os nossos laranjais na década de 60, início dos anos 2000, os cientistas paulistas dedicaram-se a entender a doença, os seus mecanismos, e nos moldes do que o Instituto Agronômico de Campinas vem fazendo há 132 anos, hoje é aniversário deles, não é? Naqueles moldes, nós resolvemos o problema. 20 anos depois, a contaminação dos nossos laranjais caiu de 42% para 1,3%. E somos o maior exportador de suco de laranja do mundo. Quando as doenças ameaçadoras, secretário German Ferreira, as doenças ameaçadoras como a dengue, a zika, chikungunya chegaram, coisas desconhecidas por aqui, os nossos pesquisadores e laboratórios estavam preparados para enfrentá-las e desencadearam iniciativas inovadoras nesta área de diagnóstico, prevenção e produção de vacinas. Mas nós somos também, secretário Penido, nós somos também um Estado que se preocupa com ambiente e sustentabilidade. A indústria sucroenergética reduziu em 80% o uso da água em relação à década de 90. A participação de energias de fontes renováveis na matriz energética paulista chegou a 61% em 2016. O etanol e bioeletricidade dão uma grande contribuição para isso. Novamente, educação técnica, educação superior, ciência e tecnologia. Desnecessário enfatizar para esta plateia a força do nosso Estado, responsável por 1/3 do PIB brasileiro, por quase metade da ciência produzida no país. Mas nós somos o primeiro produtor nacional de veículos automotores. O Estado concentra 34% da indústria, portanto é o primeiro Estado no país, 34% da indústria de produtos médicos, odontológicos, hospitalares, laboratórios do país, e que gera 60 mil empregos de caráter técnico. Impossível desvincular toda essa pujança
do forte investimento de longo prazo feito pelo povo paulista na educação superior de qualidade e no apoio à ciência e tecnologia, que começa lá no século XIX, com a fundação do IAC em Campinas, a Escola Politécnica, depois a Faculdade de Direito, antes da Faculdade de Direito, continua com o Instituto Butantan, depois a Escola Superior de Agricultura de Piracicaba, depois a Universidade de São Paulo, as demais universidades públicas e privadas, a Univesp, o Centro Paulo Souza, a FAPESP. Então, São Paulo, apesar desses investimentos estatais, São Paulo é o único estado brasileiro onde os investimentos em pesquisa e desenvolvimento do setor privado são maiores que os recursos públicos. E onde há mais pesquisadores nas empresas do que na área acadêmica. A formação desses recursos especializados, recursos humanos especializados, é uma das maiores contribuições da FAPESP para o Estado e para o Brasil. É nisso que nós consumimos 40% dos nossos recursos. Meus amigos, estamos aqui para falar de diálogo, sincronia, fixação de diretrizes. Temos que tratar da renovação do nosso ensino básico, do desafio da vida nas cidades, da modernização da manufatura, da eficiência energética. Segundo o modelo adotado pelo governo estadual, senhor governador, de agora para frente, a FAPESP vai se empenhar para referenciar todas as suas atividades relacionadas com a sociedade na base dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós vamos sempre referenciar em relação a isso. A FAPESP participa vigorosamente do esforço de desenvolvimento do Estado de São Paulo. Ao mesmo tempo que preserva sua autonomia nos limites estabelecidos na lei orgânica e na Constituição do Estado, ao mesmo tempo é necessário promover a integração de suas ações num panorama mais amplo, do qual participem as secretarias de Estado, as universidades públicas e as privadas que promovem pesquisa, os institutos de pesquisas e as lideranças do setor produtivo. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Além da formação de recursos humanos qualificados, a FAPESP promove pesquisa ousada e altamente especializada. Alguns programas emblemáticos são o sequenciamento do genoma da chilela, os programas de genoma do câncer, da biodiversidade, o Biota, bioenergia, o Bioem, pesquisa para o SUS, os 20 centros de pesquisa, inovação e difusão, CEPIDs. Mas desde 2014, a FAPESP criou, em parceria com grandes empresas, Equinor, Shell, GSK e assim por diante, 11 centros de pesquisa de engenharia sediados em universidades e institutos. No total, esses centros têm contratos assinados com previsão de investimentos totais de mais de 1 bilhão nos próximos 10 anos. O Programa de Pesquisa em Pequenas Empresas de Base Tecnológica, o PIP, já aprovou até hoje mais de 2.000 projetos em 124 cidades do Estado, ou seja, 20% dos municípios do Estado. Em 2018, foram 240 projetos, quase um por dia útil. Muitos apoiando startups, perfazendo 91 milhões. Para encerrar, o fortalecimento da pesquisa acadêmica tradicional, do qual o Estado tanto se orgulha, se acompanha do sucesso crescente de programas de perfil mais fortemente tecnológico e de inovação, uma aspiração de diferentes setores. Não há aqui qualquer competição, apenas complementariedade. Como verão na apresentação que o professor Brito vai fazer a seguir, do programa que foi aprovado pelo Conselho Superior, trata-se de um convite para que os institutos de pesquisa, universidades, empresas, agências ou órgãos governamentais, se associem para ampliar as oportunidades de desenvolvimento do nosso Estado. Muito obrigado. Vou fazer uma brevíssima apresentação da ideia geral desse edital que a FAPESP anunciará brevemente, o Ciência para o Desenvolvimento, que busca fazer justamente como o professor Zago acabou de destacar, associar
a capacidade científica que existe no Estado de São Paulo, que não é pequena, por qualquer critério internacional de capacidade de pesquisa, a capacidade que tem em São Paulo é grande, não é pequena. E que tem essa característica que eu vou repetir, um ponto que o professor Zago destacou, para insistir nele, que é o ponto de que mais da metade dos pesquisadores que trabalham no Estado de São Paulo trabalham para empresas. No Brasil, todo mundo fica sempre repetindo esse negócio que as empresas não têm pesquisa, não sei o quê. Em São Paulo não é desse jeito. 54% dos pesquisadores, são 38.500 pessoas, trabalham em empresas, não naquelas que fazem a projeção do que a gente está assistindo. 27 mil trabalham em universidades e 4,2 mil em institutos de pesquisa particulares ou governamentais. Tem vários institutos estaduais muito importantes, tem os federais, e no Estado de São Paulo tem uma coisa que não tem no Brasil, que é Instituto de Pesquisa Particular. Tem gente que se associa e ganha a vida fazendo pesquisa e vendendo os resultados, que é uma coisa importante que demonstra uma maturidade do sistema de pesquisa no Estado de São Paulo. E o IBGE identifica 15 mil empresas que eles consideram empresas inovadoras, quer dizer, que no período ali anterior à pesquisa deles, tiveram algum tipo de atividade de pesquisa e desenvolvimento para criar inovação. Então, é uma coisa relevante, e o objetivo do nosso edital é unir todos esses atores aí, unir as empresas, o governo, os institutos de pesquisa, as universidades, para enfrentarem desafios importantes para a sociedade paulista, para a economia paulista e para os dois. Veja que no edital, onde nós vamos falar de pesquisa orientada a problemas, isso não significa que a FAPESP esteja deixando de lado aquela pesquisa básica e fundamental, que é muito importante para criar justamente a capacidade que vai enfrentar os problemas que a gente ainda não conhece. Mas nós temos muito problema que a gente conhece, que seria bom se a gente pudesse enfrentar já de uma maneira organizada. Então, o que nós estamos fazendo com esse edital é usar e motivar e estimular a capacidade de pesquisa que existe em São Paulo, as pessoas, os pesquisadores, as instituições, a se aliarem para tratarem de certos problemas muito importantes para a sociedade paulista. Vamos ter paciência aqui. Então, do que nós estamos falando nós pusemos esse nome, Núcleos de Pesquisa Orientada a Problemas em São Paulo, porque nós gostamos que no programa tenha SP no fim, porque nós queremos criar, isso é uma das estratégias da FAPESP, criar um branding mundial onde SP seja associado com inovação, com desenvolvimento, com progresso. E a ideia, então, como eu disse, desses centros é tratarem de pesquisa orientada a problema. Na verdade, muitos de vocês, pesquisadores, estão pensando, bom, toda pesquisa é orientada a problema, tá certo? Mas aí nós estamos pondo um qualificador nos problemas. Problemas que sejam relevantes social ou economicamente no estado de São Paulo. Porque você pode pensar, um problema de pesquisa é como é que vai fazer para calcular o número π com 10 mil casas decimais. É um problema relevante na pesquisa de matemática, de computador. Mas não é esse tipo que nós estamos procurando aqui. Nós estamos procurando alguma coisa onde se identifique problemas que são relevantes para a sociedade paulista. E, para isso, a nossa visão é que é preciso associar universidades, onde tem enorme capacidade de pesquisa, de gente capaz de ter ideia, de estudantes interessados em participar e aprender, e institutos de pesquisa que há no Estado de São Paulo, que, naturalmente, são organizações que estão mais perto do problema, mais perto da aplicação e do uso do resultado. Então, institutos de pesquisa públicos ou privados. Como eu disse, nós temos federais, estaduais e particulares. E, ao mesmo tempo, nós estamos requerendo também no edital que haja parceria com empresas ou então órgãos de governo ou então organizações não governamentais que sejam aqueles que têm a capacidade de
aplicar aquele resultado, porque nem a universidade, nem o Instituto de Pesquisa faz lei, decide política, etc. Quem faz são órgãos de governo, às vezes organizações de terceiro setor, ou no caso da competitividade econômica, as empresas. Então, nós precisamos pôr todos esses juntos, especialmente esses que são demonstradamente os usuários ou aplicadores dos resultados. Assim que eu conseguir passar para o próximo slide aqui. Isso. Deixa eu ver. Isso aqui está problemático. Olha lá. Então, a outra coisa que eu queria contar é que nossa estratégia tem sido, aqui na FAPESP, de valorizar muito essa ideia de mobilizar recursos adicionais para a pesquisa, porque a nossa ideia é que não é o governo que tem que fazer tudo. O governo, conseguindo mobilizar mais recursos, consegue fazer mais coisa. Precisa mobilizar com inteligência para não ser daquele tipo que o governo põe o dinheiro e o privado tira o dinheiro, porque daí a gente não ganha nada. Então, por isso, nesse edital, nós estamos com uma expectativa de que o valor mobilizado, essa expectativa é baseada na experiência da FAPESP com os centros de pesquisa e engenharia, com vários programas de parceria. A FAPESP colocando 100 milhões, as entidades parceiras vão colocar pelo menos 100 milhões, e as instituições que cediam os projetos vão aplicar nesse assunto mais 200 milhões, na verdade eu pus ali contrapartida econômica, porque na verdade é dinheiro que eles iam usar, mas agora eles vão usar para essa finalidade que nós queremos que gere esse tipo de resultado. Então nós estamos falando de uma operação que vai mobilizar pelo menos 400 milhões de reais no estado de São Paulo nos próximos 5 anos, então é uma iniciativa de fôlego, para justamente tratar desse assunto da pesquisa orientada a problemas relevantes social e ou economicamente. As entidades parceiras vão se comprometer em participar na concepção e na realização da pesquisa. Então, não é só assinar um cheque e esperar o resultado chegar no fim, porque nós também sabemos aqui na FAPESP que, em geral, isso não dá certo. Precisa estar lá junto, todo dia, trabalhando junto para a coisa ir na direção correta. Cofinanciamento, porque precisa assinar o cheque, tá certo? O valor que a organização dá à coisa é o valor que está disposta a contribuir no custo daquela realização. E a entidade parceira precisa também se comprometer com a aplicação dos resultados para aumentar a competitividade econômica do Estado e ou para realizar políticas públicas que vão melhorar a vida do cidadão no Estado de São Paulo. Então, é disso que nós estamos falando com o edital. Eu estou tentando de novo aqui passar. Claramente, faltam pesquisadores nessas empresas aí que fazem isso. E, tá vendo? Estragou a minha surpresa aqui. Que coisa. Olha lá. Os temas dos quais nós queremos tratar são temas relacionados à agricultura, a saúde, cidades inteligentes, manufatura avançada, energia para o desenvolvimento, onde nós estamos destacando a ideia da eficiência energética, que é eficiência energética é um assunto que é uma fonte de energia que se explora pouco, porque todo mundo vem com uma ideia nova sobre como gerar energia de um jeito diferente. Mas se a gente aumentasse a eficiência, a gente produziria mais energia do que qualquer outra das fontes que vão sendo inventadas. E educação, tratando desses subtópicos que estão aí marcados. E 2 temas que a gente considera como temas transversais, porque podem associar ou afetar os demais temas que a gente denominou como setoriais, que são conservação ambiental e sustentabilidade e redução da desigualdade no Estado de São Paulo. E, como o professor Zago destacou, nós estamos fazendo esse esforço aqui na FAPESP para conectar os objetivos de pesquisa aos objetivos de desenvolvimento sustentável. E aí, nessa figura, vocês podem ver que dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, tem pelo menos 14 que têm alguma relação com algum dos temas e dos tópicos que nós colocamos ali.
Então, depois os detalhes vão estar no edital, quando ele for publicado na página web da FAPESP, mas eu queria só resumir e concluir destacando que, ao lado de criar capacidade para pesquisa, para tratar de problemas novos, para ter ideias novas, a FAPESP está também preocupada e interessada em mobilizar a capacidade de pesquisa do Estado de São Paulo para tratar de problemas reais e imediatos que nós temos no Estado de São Paulo. E é isso que a gente espera com esses núcleos de pesquisa orientada a problemas relevantes social ou economicamente. Muito obrigado. Bom dia. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês hoje, vendo esse auditório cheio para um tema que é tão relevante para o nosso Estado e para o Brasil. Eu decidi fazer uma fala breve, mas um pouco diferente aqui hoje, voltada exatamente não à ciência, mas aos problemas que a gente quer resolver. Mas só por curiosidade, eu queria saber aqui hoje, quem aqui é cientista ou tem algum cientista na família? Se vocês puderem levantar a mão. É quase a sala toda, né? Eu fiz essa pergunta por um motivo. Eu ontem, estive no aniversário de 120 anos do IPT e estava refletindo de onde veio a minha paixão pela ciência. Porque eu não tenho nenhum cientista na minha família. Minha família tem 115 pessoas, de origem muito humilde, nenhum cientista. E nos últimos 10 anos, todo o trabalho que eu tenho feito tem sido dedicado, de alguma forma, a aproximar a ciência e a tecnologia à resolução dos problemas da sociedade. E eu percebi que exatamente daí veio a minha paixão pela ciência e tecnologia, da minha família. Um exemplo que a gente deu aqui é como é que a gente pode aplicar a ciência e a tecnologia para a busca de curas para doenças, para vacinas. Eu tenho 3 tias com doença de Chagas. Meu avô era garimpeiro em Goiás, eles cresceram no interior de Goiás, e é uma doença endêmica do Brasil, que ainda existe. 2 delas, infelizmente, faleceram com a idade mais ou menos próxima à minha hoje. Elas tinham um pouco mais de 40 anos e faleceram super jovens. Então, é um exemplo do que a gente pode fazer, é aplicar a ciência e a tecnologia na saúde para dar mais chances para as pessoas mais pobres. Um outro exemplo, meu pai veio de Sergipe, com a minha avó, com a família de 16 filhos. Minha avó veio de Sergipe num pau de arara para São Paulo. E muitos dos meus primos, infelizmente, hoje são viciados em crack. Eu tive histórias de violência na família. Imagina a ciência e a tecnologia aplicada para resolver os problemas de segurança pública, para resolver os problemas de vícios em drogas. Isso pode fazer muita diferença na família de cada um de nós, em especial na minha também. E eu poderia colocar uma lista longa aqui para vocês, mas o último exemplo disso é na educação. Talvez o que fez a diferença na minha vida de eu estar aqui hoje falando com vocês e não sofrendo todos os desafios que cada um dos meus primos estão sofrendo hoje, vivendo na periferia de São Paulo, no interior de Goiás, de Minas, em regiões perigosas, ainda pobres, do Nordeste também, foi exatamente ter tido acesso à educação. Então, eu todos os dias sonho, de verdade, em ver a ciência e a tecnologia cada vez mais aplicadas para resolverem os problemas da nossa sociedade, para que mais pessoas tenham chance de estar aqui como eu hoje, ajudando cada vez mais pessoas. E o meu sonho, o meu desafio para a gente aqui é que a gente consiga aumentar o número de patentes, porque hoje o nosso número ainda é pífio, perto de países de referência que foram mencionados aqui. A FAPESP faz um trabalho lindo, a FAPESP faz, as universidades fazem, mas a gente pode fazer muito mais, e a gente precisa fazer muito mais. As nossas patentes hoje não representam 2% das patentes dos Estados Unidos. Se eu comparar com os números da China ou da Índia, então, a gente não consegue nem começar a conversar. Então, temos um longo caminho pela frente. E também é muito importante a gente aplicar essa pesquisa para resolver os nossos problemas. Nós não temos mais tempo a perder no Brasil, nós não temos mais tempo a perder no estado de São Paulo. São Paulo, como o professor Zago colocou, concentra 50% dos pesquisadores do Brasil. Se São Paulo não fizer a diferença, o Brasil não vai fazer. Então, esse é o nosso dever, é a nossa obrigação, de fato, aplicar a ciência para a melhoria da vida das pessoas. E aí, mais um pedido para a gente é que não precise vir mais uma pessoa aqui dizer que não tem um cientista na família. Eu acho que todos nós precisamos, sim, ter pelo menos um cientista na família.
Eu não falei minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, eu falei minha família, tios, primos, né? Não dá. Toda criança precisa conviver com pelo menos um cientista, para que ela tenha essa inspiração, para que ela possa fazer a diferença e para que a gente crie um ciclo virtuoso para o nosso país. Com isso, eu queria deixar um exemplo de um caso inspirador. Eu falei muito do coração, mas eu gosto muito de números, né? E ontem foi um dia muito importante, porque foi publicado o decreto do Plano de Internet das Coisas do Brasil. O professor Pacheco, que foi um grande parceiro nessa jornada e vai ser um parceiro na implementação desse edital aqui, acompanhou comigo o que aconteceu nesse processo. Foi um plano que sobreviveu a 3 presidentes, 3 partidos, da origem, né, trabalho, concepção, lançamento e agora implementação. Isso prova que a ciência e a tecnologia não têm ideologia, não têm partido. A ciência e a tecnologia são baseadas em evidências. E é por isso que é tão importante o trabalho que a gente está fazendo aqui hoje. A FAPESP é autônoma, não precisa do governo para continuar realizando pesquisa básica, mas o governo precisa da FAPESP para fazer gestão pública baseada em evidências, para fazer gestão pública de forma a melhorar o acesso aos serviços de qualidade, aplicando soluções científicas e tecnológicas avançadas. Pegando o exemplo específico de internet das coisas, a gente pode adicionar à nossa economia mais de 200 bilhões de reais em menos de 5 anos. E esses 200 bilhões de reais não são somente em crescimento de PIB, é em melhoria da qualidade de vida das pessoas, é em redução de mortes no trânsito, é em redução de número de jovens que deixam a escola por causa das drogas. É nesse tipo de número que foi calculado o impacto do Plano de Internet das Coisas. E as 4 áreas de maior impacto são saúde, Guerma. Então, eu estou muito feliz com a nossa parceria aqui para que a gente possa aplicar Internet das Coisas e todas as outras tecnologias para avançarmos ainda mais em saúde. O segundo é cidades inteligentes. Então, muito feliz, Penido, que você está aqui com a gente também, junto com o Benedito Braga e o Vignoli, para que a gente possa, de fato, aplicar a internet das coisas e outras tecnologias nas cidades. O terceiro é a agricultura. Por isso, Gustavo, a gente assinou com você também o nosso primeiro protocolo de intenções ali no AgriShow, porque a gente precisa revitalizar e transformar a nossa agricultura. E a indústria é o 4º de maior impacto. E a gente sabe as dificuldades que a nossa indústria está passando e como o governador tem colocado que a maior prioridade dele é a geração de empregos. Então, a gente precisa revitalizar a nossa indústria para gerar empregos para a população. Esse é um trabalho que a gente precisa fazer juntos. Trabalhar juntos dá mais trabalho. Mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Quando eu olho esse grupo que a gente tem aqui, eu sei que a gente vai chegar longe e fazer história. Talvez meu único pedido a mais para a gente aqui é não pegar o projeto mais fácil de implementar. Vamos criar uma competição em cada uma dessas áreas para que a gente consiga trazer os maiores projetos, os de maior impacto, os projetos que São Paulo merece e que o Brasil merece. Muito obrigada. Bom dia. Estou muito feliz de estar aqui, a começar com as 3 apresentações que foram feitas aqui. Não foram discursos, foram depoimentos do professor Zago, do professor Brito Cruz e da Patrícia Ellen. Isso inspira quem tem a oportunidade, como eu, de estar aqui nesta manhã. Inspira, estimula, incentiva e gera esperança. Portanto, já me sinto recompensado, Zago, de ter vindo aqui à FAPESP e ouvido a sua intervenção, do professor Brito Cruz e da Patrícia Ellen. Todos aqui já citados, nominados, eu não tenho o hábito de ficar citando todo mundo novamente, acho que tem que ser sempre muito direto, mas, em seu nome, Zago, eu cumprimento a todos que aqui estão, que defendem a educação, que defendem a ciência, a tecnologia, a inovação, os que já passaram por aqui, os que estão na universidade, no mundo acadêmico, secretários e secretários de Estado que comparecem aqui nesta manhã. Patrícia, eu adorei a sua frase e endosso, na qualidade de governador do Estado de São Paulo, que a FAPESP não precisa do governo. O governo é que precisa da FAPESP. É correta, ela é uma síntese perfeita daquilo que representa a autonomia de uma instituição dedicada durante toda a sua vida à ciência, pesquisa, inovação, e não à dependência, nem política, nem ideológica, nem partidária, nem de nenhuma ordem.
É uma obrigação de um governo responsável apoiar a pesquisa e a inovação. E, para isso, nenhum olhar político deve prevalecer. É o olhar da ciência, é o olhar também da inovação, ao lado disso que você acabou de fazer aqui, o sentimento expressado no coração. Porque os que fazem pesquisa, os que estão neste mundo, contribuindo, estudando, pesquisando, se dedicando, fazem porque isso é uma paixão. Não há como imaginar um pesquisador dedicado a este mundo que não tenha paixão. Porque se não tiver paixão, você não fará pesquisa. Nós, seguramente, não estarão aqui os que estão. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer uma referência aqui. Você teve o cuidado de perguntar quais as pessoas aqui que têm nos seus familiares, na sua família, pesquisadores, cientistas, pessoas dedicadas ao mundo da pesquisa. E eu pergunto agora aqui, os que têm paixão no coração para fazerem o que fazem, por favor, levantem o braço. 100%. É isso. Isso faz toda a diferença. E a paixão não é movida à eleição. A paixão é movida a coração. A dedicação, o estudo. É você trabalhar no sábado, no domingo. É se dedicar ao estudo aplicado, 10, 12, 14, 15 horas por dia. Não ficar contabilizando o tempo. O meu tempo é 8 horas, 8 e 1, finito. Encerro, desligo o computador. Não. O pesquisador, o cientista, o acadêmico, o estudioso, ele não tem limite no seu tempo. E ele não está preocupado com o taxímetro do seu tempo. Ele está preocupado com a inteligência que ele pode aplicar para ajudar as pessoas. E isso tem um enorme valor. Isso muda o mundo, transforma o planeta. Eu estive 3 vezes em Israel e fiquei fascinado de ver um país daquele tamanho, no meio do deserto, produzindo ciência e tecnologia com a intensidade com que Israel produz. Não estou nem citando os exemplos que foram colocados aqui, do Japão, da Coreia do Sul, da Índia, ou mesmo dos Estados Unidos e da Alemanha, mas o exemplo de um país recente, novo, jovem, no deserto, como é Israel. O país que mais registra patentes no mundo. Não são os Estados Unidos, vocês sabem, é Israel. E ver ali, Patrícia, jovens como você, e até mais jovens do que você na sua juventude, dedicados à pesquisa, à ciência. E lá a sua frase se aplica. Não é a ciência que precisa do governo, é o governo de Israel que precisa da ciência. Até porque o compartilhamento da ciência produzida naquele pequeno e valoroso país não é feita para a comunidade judaica ou para os que vivem em Israel. É produzido e feito para os que no mundo dependem da pesquisa e da ciência. Por exemplo, para enxergar, para ouvir, para andar, para terem mobilidade, para terem a cura a doenças, para terem os avanços genéticos na alimentação, para reduzir a pobreza e a miséria no mundo. Esse é o grande papel que a FAPESP vem cumprindo. Não é o papel que ela vai cumprir, ela já cumpre este papel. É um orgulho para os brasileiros uma instituição como essa, Zago, que você preside. E com o fator de inteligência aqui presente, os que não puderam estar aqui, e que contribuem fortemente para a ciência, a inovação e a tecnologia no Brasil. E não é um sentimento paulista, é um sentimento patriótico de brasileiros. Se a FAPESP chegou até aqui, e bem, com competência, com a relevância que tem, e o reconhecimento internacional que possui, é porque teve, além de você, Zago, tantos outros que, ocupando esta mesma posição e contribuindo no direcionamento e na gestão da FAPESP, fizeram o que tinham que fazer, independentemente de governo, de partidos e de ideologia. E esta bandeira tem que permanecer e se fortalecer.
Eu me disponho, como governador do Estado, a ajudar e apoiar em tudo aquilo que é a nossa obrigação fazer. Mas, além disso, mobilizar o setor privado, que já representa a maior parte, como a apresentação feita pelo professor Brito Cruz, dos investimentos que aqui no Estado de São Paulo são dedicados à pesquisa, ciência, tecnologia e inovação. Vamos promover, tão logo possível, e você será o dono desse cronômetro, Zago, um encontro, talvez aqui mesmo nesse auditório, com estas 50, 60, 70, 80, 90, 100 empresas que em São Paulo, sejam brasileiras ou não, dedicam investimentos à pesquisa e inovação. Vamos convidá-los aqui para que possam ampliar os seus programas dedicados à pesquisa e inovação com a FAPESP, contribuindo na geração de recursos para programas de inovação dentro de um cardápio tão amplo como esse que o professor Cruz acaba de apresentar, para que possamos acelerar ainda mais esses processos. Contem comigo, eu estarei aqui sentado nesta mesma posição, se convidado for, ao lado daqueles que, como empresas e instituições que confiam na pesquisa, até porque usufruem do resultado da pesquisa, com toda a legitimidade. Aliás, eu aprendi isso em Israel, perdão por citar novamente. Os cientistas fazem por paixão, mas fazem também por um fator econômico, com toda a legitimidade. Não há nada que descredencie um cientista, um pesquisador, em ganhar, em ter a remuneração advinda daquilo que ele e o seu grupo conseguiram obter através de anos e anos de estudos, de esforços. É absolutamente legítimo. A ciência tem que ser bem remunerada. Essa é outra lição que eu aprendi claramente em Israel. Então, vamos convidar as empresas para virem aqui, Zago, e elas vão ajudar a financiar os programas de pesquisa e as pesquisas que contribuírem para o desenvolvimento econômico e os resultados dessas empresas, que um delta disso possa ser destinado à FAPESP e outro delta compartilhado pelos cientistas, do mais jovem e iniciante ao mais experiente, como forma de remuneração complementar. E faremos os esforços legais para que isso não seja contestado e nem seja feito ao arrepio da lei. Quero destacar também que essa soma de forças, ela é fundamental para um Estado que lidera o Brasil. E esta é uma responsabilidade de São Paulo. Sempre foi assim. Não é um fato recente, nem muito menos um fato do nosso governo. É um fato de São Paulo, histórico, centenário, por vocação, por circunstâncias, por destinação, por bênçãos divinas, mas, sobretudo, por muito trabalho. E é nossa responsabilidade, independentemente se isto possa desagradar outros segmentos da sociedade, mas é obrigação de São Paulo defender e ajudar o Brasil, fazer o que talvez outros poderiam fazer. Não nos cabe analisar por que não fazem, mas nós faremos, como sempre fizemos. E a ciência e a tecnologia podem ser condutores deste processo. E me permita, professor Zago, professor Brito Cruz, nesta apresentação, na base do edital, que, aliás, foi muito bem apresentada por você, destacar 2 pontos, sem, com isso, diminuir a importância de todos os pontos. Cidades inteligentes, aqui colocado e mencionado. Repito, sem diminuir a importância de nenhum outro ponto deste edital, ou da base deste edital. Mas, em cidades inteligentes, destacar o que, aliás, já consta aqui, que é segurança pública. Como a ciência, tecnologia e inovação podem contribuir para melhorar a ação preventiva de segurança pública. E a ciência pode e deve fazer isso. Por quê? Preserva vidas, protege vidas, ampara o patrimônio e garante a legitimidade de um ambiente mais seguro para o trabalho e para a vida. Segurança pública não é objeto da violência, nem de um lado, nem de outro. Nas circunstâncias, infelizmente, em última etapa, pode ser.
Mas o ideal é que a inteligência aplicada à segurança previna o crime e permita a ação policial planejada e eficiente, fundamentada na ciência, na pesquisa e na tecnologia, garantir melhor qualidade de vida para as pessoas e evitar o confronto, seja nas ruas, seja no campo, seja onde for. Então, destaco este ponto e me permito aqui a ousadia, professor Zago, de pedir uma atenção muito especial a isto. Se nós conseguirmos, entre tantos bons resultados desta apresentação do professor Cruz, fruto do trabalho coletivo de muitos, avançar e progredir no programa de prevenção ao crime, na ação da inteligência policial, será um ganho extraordinário, não apenas para São Paulo, mas para o Brasil. E um segundo ponto, também constante aqui na sua apresentação, a redução da desigualdade. Como disse a Patrícia Ellen, o nosso governo tem duas prioridades, dois pilares motores, entre vários, entre os quais eu destaco a saúde, a educação, a habitação popular, assistência social e transporte público. Essas 5 áreas estão no conceito de prioridade de governo e nós temos praticado dentro desse princípio, sem menosprezar todas as outras áreas. Aliás, a nossa ação é coletiva, mas entre estas prioridades, 2 são prioridades essenciais do governo: segurança pública e geração de empregos. E geração de empregos é formação, é qualificação, é olhar aos desvalidos, aos mais pobres e aos desempregados, que mesmo qualificados, perderam o seu emprego, perderam a sua oportunidade e, em muitos casos, perderam a sua própria esperança de vida. Nós temos, repito, nós, não é apenas o governo, é a comunidade acadêmica, é a cidadania, são segmentos da sociedade civil brasileira e, especificamente em São Paulo, temos o dever de ter um olhar e atitudes para resgatar a oportunidade de quase 20 milhões de brasileiros que não têm o que comer, não têm onde viver e estão quase desprovidos de esperança para continuar a viver. E a ciência, a tecnologia, a inovação podem dar exemplos positivos e construtivos para este resgate. E esta é uma prioridade do nosso governo. Eu vim para a vida pública, deixando o setor privado, onde construí a minha trajetória de vida desde muito cedo, como esta moça que está aqui, que tem a minha profunda admiração, porque ela veio de uma comunidade. Tinha tudo para não dar certo. Ela reverteu esse processo pela educação que pôde ter no limite que os seus pais, dentro de circunstâncias muito difíceis, mas ela venceu. Com a bolsa que recebeu para estudar aqui, estudar fora, se tornou uma brilhante executiva, chegando a ser sócio de uma das maiores empresas de consultoria do mundo aqui no Brasil, foi dirigir uma empresa da maior corporação de saúde do mundo, e eu a extraí desta empresa para, com um salário público bastante limitado e com todas as adversidades que a função pública tem, para que ela pudesse dar a contribuição do seu talento, da sua inteligência e da sua emoção. Porque eu cumpri também essa trajetória. E por essa trajetória, Zago, que você conhece, eu deixei as minhas atividades privadas para me dedicar integralmente à atividade pública, com o melhor sentimento, professor Marcovitch, o sentimento de brasilidade, o sentimento de patriotismo, que foi a melhor herança que os meus pais, Barran, puderam oferecer a mim e aos meus irmãos. Não foi dinheiro, não foi patrimônio, não foram ações, não foi casa, não foram automóveis, foram valores, valores morais,
Valores que nós, como pais, temos que oferecer aos nossos filhos. Exemplo de vida, exemplo de honestidade, exemplo de comprometimento, exemplo de brasilidade. Vamos juntos dentro dessa tarefa, professor Zago. Conte conosco com aquilo que já é a nossa obrigação. Mas vamos além, pensando grande, para pensar pelo bem de São Paulo e pelo bem do Brasil. Muito obrigado.